Boa noite. Tudo bem? Fernanda, Silmara, Ana Carolina. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos porque o Marcelo tá aí, né? Ei, Cris, tudo bom? Tentando mexer nessa luz aqui. Acho que assim ficou melhor. Tudo bem com vocês? Feriado? Sempre tem perguntinha aqui, mas eu não sei como é que vê. Ah, tá. Boa noite. Dadu, boa noite. Marilza, bem-vindos todos, vamos chegando. O som tá legal, gente? O áudio? Estão todos bem? Como é que passaram aí essa quinzena? Espero que bem. Quando eu digo espero que bem, tem a ver com o tema de hoje. Ei, Dani, tudo bom? Que bom, Fernanda, que tá tudo bem. Marilza dizendo que tá tudo ótimo. Isso é maravilhoso. Tá tudo bem já é muito bom. Quando tá ótimo, melhor ainda. Deixa eu ver se essa luz melhora. Assim tá melhor? A luz assim tá melhor? Tá boa. Bom, eu vou começando aqui a falar, né, enquanto o pessoal vai chegando. Eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês hoje sobre alguns sinais. Ei, Dayana, tudo bem? Bem-vinda, boa noite. Eu e minha tosse. Falar sobre alguns sinais que mostram, né, pra gente identificar como anda a nossa saúde mental, né? Sinais de que a saúde mental não tá muito bem. Na verdade, eu vou falar mais dos aspectos negativos pra gente identificar, né, como estamos de saúde mental. Ei, Juliane, boa noite, bem-vinda. Bebendo uma água para ajudar aqui na voz. Mas lembrando, gente, uma coisa muito importante é entender que tudo que eu vou falar aqui, isolado, né, cada característica isolada não quer dizer muita coisa, não caracteriza, né, que a saúde mental não esteja boa. É só um evento. Agora, a constância de tudo que eu vou falar aqui, né, quando começa a acontecer com frequência e vários sintomas ou características junto, aí sim caracterizam que a sua saúde mental está precisando de uma intervenção, né? Está precisando de ajuda. Dayana tá falando que tá tudo bem. Tô falando aqui que hoje, né, é um luxo a gente falar que tá tudo bem de verdade, a saúde mental tá boa. É quase um luxo, né, nesse momento que a gente tá vivendo aí tão conturbado, com uma série de situações. Então é importante a gente dar realmente uma atenção, né? A gente se perguntar frequentemente, né, como estamos? Estamos nos sentindo, porque é sempre a história do autoconhecimento, né? Ele é importante, é fundamental, não tem jeito. Porque é através dele que a gente consegue se desenvolver, a gente consegue progredir. Só que a gente sabe que na rotina do automático a gente vai seguindo e não dá muito atenção para como a gente se sente. Geralmente a gente vai perceber como a gente está quando já não está bem. Né? A gente tem muita dificuldade em se trabalhar de forma preventiva. A gente acaba agindo de uma forma, né, que a gente tenha que correr atrás do prejuízo. Deixa eu falar aqui com o pessoal que entrou. Luzia, bem-vinda, boa noite. Quanto tempo? É bom reencontrar as pessoas, pelo menos aqui, né? Maria, Alexandra, Theo,
Hoje tá dando pra você assistir, né, Theo? Feriado, mais fácil. Roberta, Marta, quem mais? Boa noite. Bem-vindos todos. Para quem chegou agora, eu tava falando que hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas situações que podem indicar que a saúde mental não tá legal, que a saúde mental não tá boa, tá? E aí a gente vai se desenvolvendo. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazendo. Ei, Giovanni, boa noite. Bem-vindo. Então vamos lá. Eu vou começando aqui. Lembrando, isso é muito importante, eu vou repetir aqui para quem entrou um pouco depois. Tudo que eu vou falar aqui só é válido, né, como característica de uma saúde mental prejudicada, né, como ausência, de repente, da saúde mental, quando acontece com frequência. Se tudo que eu falar aqui, você fala, nossa, isso está acontecendo frequentemente comigo ou com alguém que vocês conheçam, é sinal de que precisa haver ali uma intervenção, né, algum tipo de ajuda psicológica. Quando acontece com frequência e um conjunto dessas situações, aí sim caracteriza realmente algo que deve receber aí um tipo de terapia, né? Algum tipo de ajuda realmente. Do contrário, são eventos que todos nós temos. Todos nós podemos ter algumas dessas coisas aqui de forma isolada, né? E eventual, e não ser um problema que realmente a gente deva se preocupar. Então vamos lá. Se você está se sentindo muito irritadiço, constantemente impaciente, insatisfeito, com bastante constância, aquela sensação de que você não vai aguentar esperar alguma coisa, tudo que as pessoas falam, ou toda a situação, ou a maioria das situações do dia a dia, quando elas começam a te trazer irritabilidade, quando elas começam a te trazer uma certa intolerância, é um sinal preocupante se isso estiver acontecendo com frequência, né? A alteração no humor, né? Quando você percebe que coisas que você poderia tolerar, né, por mais tempo ou com mais facilidade, você acaba tendo um limite menor, né? Fica com um pavio muito curto, como dizem. Isso acontecendo frequentemente na sua rotina, né, quase que diariamente, indicam que tem alguma coisa errada com a sua saúde mental. Outro ponto que também é muito comum e que mostra que tem alguma coisa que não está caminhando bem ali dentro, né, no seu plano mental, é o desejo de se isolar. Quando você começa a recusar, agora a gente está até numa situação mais delicada por conta da pandemia, né? A gente não está podendo se reunir, socializar muito, mas ainda assim, quem voltou à rotina de trabalho, ou quando tem que reunir com a família, por exemplo, e aí você começa a ter um comportamento muito evitativo. Você evita estar no meio de outras pessoas, está sempre inventando uma desculpa porque prefere ficar sozinho. É algo também preocupante. Quando você começa a ficar com preguiça de interagir. Não só de interagir, como preguiça de argumentar, de falar alguma coisa sobre o que você pensa. Você começa a se calar mais. Aí a gente tem que entender a diferença. Muito importante nesse processo. Deixa eu só ver quem entrou aqui depois, gente. Eu gosto de falar. Eu gosto de pelo menos tentar falar com todo mundo. Vanessa entrou, boa noite. Tamara, Fernando, bem-vindos, boa noite. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber diferenciar, essa necessidade, esse desejo de se isolar, não é aquela situação de você querer ficar um tempo só, um tempo com você. Isso é saudável, tá? Quando você tá querendo tirar um tempinho com você mesmo, é saudável e é importante. Não é a vontade, eu quero ficar em casa curtindo aqui o meu ambiente, curtindo o meu cantinho, curtindo, sei lá, relaxando. Isso é produtivo. Agora, quando você começa a se isolar porque estar no meio de outras pessoas te incomoda, quando eu falei em relação à preguiça, né? Preguiça de interagir, de ter que argumentar. Hoje as coisas estão assim muito
muito polêmicas, né? Tudo está muito polarizado, as opiniões das pessoas, as situações que acontecem, as pessoas, todo mundo acha que tem que ter uma opinião e nem sempre essa opinião é exposta de uma forma saudável, é colocada de uma maneira respeitosa. Então isso está fazendo algumas pessoas ficarem mais seletivas, até na forma de interagir, né? Se vai opinar ou não sobre alguma coisa, mas de um modo geral, a preocupação é quando você, na verdade, não está passando por uma situação onde você tem receio de gerar uma polêmica, uma situação comum, corriqueira, e ainda assim você está querendo se excluir dessa situação, né? Não só com isolamento, ou quando interage com alguém, interage de uma maneira onde fica muito calado, onde prefere não falar, não dar a sua opinião por algum tipo de insegurança. Se isso acontece, essa necessidade do isolamento, de se retirar, né, do meio social ou daquele grupo que está convivendo, às vezes com os próprios integrantes que moram naquela casa, e a pessoa está muito no quarto, não quer interagir na hora das refeições. Então, esse tipo de isolamento, de necessidade de se excluir, também, se acontecer com frequência, juntamente com alguns outros sintomas, é um sinal preocupante. Não necessariamente, gente, eu tô falando aqui de um diagnóstico, tá? Uma depressão, um transtorno de ansiedade ou alguma coisa nesse sentido. Tudo isso, se estiver acontecendo com alguém, são sinais que merecem atenção. E aí, obviamente, que eles juntos, né, uma grande quantidade desses sinais que eu vou trazer aqui, juntos podem sim indicar um quadro depressivo ou de uma outra psicopatologia, tá? Então, o desejo de se isolar e essa preguicinha de interagir também são sinais preocupantes para a nossa saúde mental. Deixa eu falar com quem entrou depois. Robson, Glauquinho, Milton Júnior, professora doutora Luana e Nelma. Cristina chegou agora também, boa noite. Bem-vindos todos. Não enxergo de longe. Marcelo tá me mostrando uma coisa escrita, não enxergo. De longe não, tem que aproximar aqui. Boa noite, gente, vocês que entraram agora, tá? Outro ponto, isso aqui é uma queixa muito frequente de muita gente. Cansaço intenso e constante. Sabe aquele cansaço que, na verdade, é muito mais mental, né? Eu já adianto, por mais que você sinta esse cansaço físico, né? Transborda pro corpo, mas sabe aquele cansaço que às vezes não se justifica tanto, ou que você pode dormir, pode ficar deitado o dia inteiro e ainda assim você está se sentindo com sensação de esgotamento, parece que você está se arrastando, com pouco ânimo, o corpo não responde muito àquilo que você sabe que precisa fazer, o corpo parece que fica meio preguiçoso. Isso também, com uma certa frequência, é um indicativo preocupante de um desgaste mental. Significa que o seu campo mental, ele não está rendendo o que deveria, né? Ele não está sendo produtivo o quanto deveria, exatamente por conta dessa constante sensação de desânimo, e eu ouço isso tanto, assim, tipo segunda, terça, as pessoas no consultório, ou colegas de trabalho que a gente encontra, pessoas no dia a dia, falam, nossa, passou o final de semana, eu descansei, mas eu continuo com a sensação de estar cansado, de estar cansada. Então, isso também é um sinal bastante preocupante, porque o nosso corpo, ele reage muito de acordo com o nosso humor, de acordo com as nossas emoções. E aí, quando você tá mais alegre, mais animado, a tendência é que você fique mais disposto. Meu pai entrou, tem que parar pra falar, né, gente? Entraram outras pessoas, então eu vou falar com todo mundo que entrou depois. Acho que foi só a Camila, não é isso? Doutor Ricardo Chagas e o meu pai. Bem-vindo, gente. Boa noite. Deixa eu só dar uma revisada aqui. Para quem entrou agora, eu estou falando sobre sinais que mostram que a nossa saúde mental está precisando de atenção, né? Sinais de que ela não anda muito bem. Então, a gente precisa trabalhar melhor, de repente precisa de uma intervenção, de um tratamento, e não necessariamente eu estou falando de um diagnóstico, de um quadro depressivo. Pode ser uma situação, um sinal que merece essa atenção, para que não se transforme numa psicopatologia, tá? Então, basicamente é isso.
Eu falei aqui sobre a irritabilidade como um dos sinais até agora. Eu não vou poder ficar repetindo tudo, mas enfim. Como a gente ainda está no início, desejo de se isolar, preguiça de interagir e cansaço intenso que não passa. Alguém comentou alguma coisa, acho que foi sobre o cansaço, não foi? Ah, não, preguiça. A Marta falou, preguiça até de atender telefone. É engraçado que, assim, a preguiça não necessariamente é um sintoma, né? Claro que depende de como ela se apresenta e da frequência. Mas é uma outra queixa bastante frequente. As pessoas falando de um estado, né, que seria de preguiça, mas que a gente entende mais como um desânimo mesmo, uma falta de motivação para fazer as tarefas do dia a dia, para fazer coisas simples. Às vezes para responder uma mensagem, né, para falar com alguém, para cuidar da casa, para cuidar de si mesmo. Né? As pessoas meio que aquela postura de abandono, né, de autoabandono. Então isso aí é realmente... E as pessoas acabam colocando na conta da preguiça. Eu percebo que eu tô mais preguiçosa, mais preguiçoso. A Fernanda tá dizendo que tá com todos os sintomas. Pois é. Aí é bastante preocupante, mas tem muito mais, tá? Tem muito mais que eu vou falar aqui. Outro sinal. Reações físicas sem aparente explicação. Tipo reações do corpo, né? E aí a gente pode entender também como sintomas. Por exemplo, uma taquicardia, né? Que é outra queixa muito frequente. Você está conversando, está fazendo alguma atividade, não necessariamente está se sentindo ansiosa de forma consciente, e aí você sente aquela taquicardia. E a ansiedade, obviamente, ela está presente mesmo sem a sua consciência. Você pode não estar consciente dela, e ela está ali presente de diversas maneiras. E aí você sente o coração acelerar, ou então dá aquela sensação de angústia, né? Às vezes é uma coisa mais emocional. Outro sintoma que pode acontecer é uma falta de ar, né? Que vem assim do nada. Ou outros sintomas físicos que começam a aparecer também de forma frequente e que você não encontra muito justificativa, assim, aparente. Às vezes uma dor de barriga, uma dor no estômago, que não se justificam ou pela sua alimentação, ou por algum fator físico. Tá ali o problema, você tá sentindo, mas não necessariamente é alguma coisa que tenha ocorrido através de uma alimentação ou da sua rotina. Como se fosse uma descarga mesmo, né, de adrenalina ali, que o seu organismo acaba recebendo de uma maneira não muito positiva, e que você pode controlar. Às vezes é uma coisa controlável, mas quando começa a acontecer com frequência. Uma outra coisa que as pessoas se queixam muito é espasmos, sabe? Quando o olho começa a pular, ou alguma outra parte do corpo começa a pular, uma terminaçãozinha nervosa. Esses espasmos, eles são muito característicos também de estresse, ou esses indicativos que tem alguma coisa errada acontecendo com você, ali no campo das suas emoções, no campo dos seus sentimentos, e como você está processando tudo isso. Dor de cabeça também. Na verdade, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de sintoma, isso depende muito da predisposição de cada um. Tem gente que vai ter uma predisposição, por exemplo, a ter dor de barriga, como eu falei, ter uma diarreia, né? Uma constipação. Tem gente que vai ter uma predisposição a ter um problema no estômago. Outras pessoas ficam inapetentes, outras comem compulsivamente, outras vão ter dor de cabeça. Então, isso depende da característica individual, né, o que cada um vai desenvolver. E aí aquele órgão específico, né, aquele probleminha físico que você já tem uma tendência a desenvolver, ele vai aparecer mais frequentemente, sem que necessariamente tenha sido uma causa física, entendeu? Passa a existir através de algo mal elaborado, um processo mesmo psíquico. A gente acaba caindo na psicossomática, né? Eu já falei disso acho que foi em live, não me lembro. Enfim, mas tem algum vídeo falando especificamente sobre a psicossomática. É legal a gente entender um pouquinho como isso funciona, até pra gente saber como se desenvolver, né? Como controlar, ter o controle das nossas emoções, tá? Então essas sensações, né, esses sintomas que aparecem muito sem uma explicação aparente e com frequência, né? Tem gente que fala, eu tô ficando muito doente, com muita frequência. Às vezes a imunidade, que tem uma ligação muito forte, né, com o emocional, ficar mais baixa, e aí também desenvolve uma série de outras doenças a partir disso. Então, tudo que você percebe que está repetitivo, seja físico ou psíquico, é interessante que você
acenda ali o teu alerta e vá buscar ajuda, né? Pelo menos para investigar. A gente tem que ter mais o hábito de trabalhar preventivamente, né? A gente tem o hábito de procurar a ajuda para consertar, para tratar, para curar. É para fazer isso também, mas a gente deveria se preocupar mais em prevenir, né? A gente deveria procurar um médico, psicólogo para não ficar doente e não para tratar doença. Mas aqui no Brasil, principalmente, existe muito essa cultura, né? De tratar o que já está adoecido em vez de evitar o problema. A Xandinha tá falando, estou com esse sintoma no olho, parece que está pulando. Exatamente, é uma queixa muito, muito frequente no consultório. É um sinal muito característico de estresse, tensão, você tá preocupada com alguma coisa. E muitas vezes, gente, é importante ficar claro isso, não é consciente. Por isso que a gente tem que reforçar o autoconhecimento, é se buscar, se entender. Porque quando você sabe o que está acontecendo, tem muita gente que fala assim, mas tá tudo bem na minha vida, eu não tô preocupado com nada e ainda assim tô tendo esse tipo de sintoma. Só que nada é do nada. Nada que você tá sentindo agora necessariamente tem a ver com o que está acontecendo agora. Muitas vezes é algo mal resolvido ou mal processado que aconteceu lá atrás. Então a gente precisa, e só através desse autoconhecimento mais apurado é que a gente tem condição de perceber. É muito natural a gente querer ligar, fazer uma ligação, né? Um link do que está acontecendo, do sintoma atual com os acontecimentos atuais. E não é assim que funciona. Quer dizer, até é também, né? Mas geralmente existem coisas que aconteceram mais lá atrás e que você achou que estava dando conta, ou talvez até por não ter tido cuidado necessário com você, né? A gente também não pode achar que dá conta de tudo, e aí se sobrecarrega e mais à frente vai ter uma consequência, tá? Sempre. Se você passou do teu limite, seja físico ou psíquico, de alguma forma a consequência vai aparecer, física ou psíquica, né? Geralmente são os dois, uma coisa muito ligada à outra. Então, fica atento a isso. Não tenta associar só o que está acontecendo no momento, exatamente porque pode ser de coisas anteriores, fatores anteriores. Eu perdi alguma coisa aqui, acho que foi que a Fernanda falou. Se eu pudesse, ficava isolada até o fim dos tempos. Não diga isso. A Cristina tá falando, eu estou assim constantemente. Eu imaginei que muita gente ia se identificar exatamente porque é o que acontece, tem acontecido no dia a dia. E eu tenho ouvido muito isso como queixa, então eu imaginei. Agora, Fernanda, não é, realmente aqui eu não vou fazer uma intervenção terapêutica, não cabe. Mas, né, vamos repensar. Não dá, a gente, em vez de querer se isolar, porque, gente, o isolamento nada mais é do que uma fuga. O isolamento nesse contexto aqui, tá, gente? O isolamento aqui que a gente está tendo que fazer social ainda é necessário. Ele é saudável no contexto de pandemia. Mas nesse contexto aqui psíquico, esse isolamento de você querer se afastar das pessoas, de você ter preguiça de interagir, de argumentar, esse é uma fuga. Na verdade, não é algo que você está fazendo porque você deseja, não é algo que você está fazendo pelo bem-estar, pela satisfação. É como se fosse uma necessidade porque você não está bem. Você está trabalhando com um mínimo de energia mental. Você está trabalhando com o mínimo emocional. Então, você precisa se retirar para se restabelecer. A sensação é essa. Só que muitas vezes as pessoas se retiram que a necessidade seria essa de se restabelecer, mas não tratam. Aí ficam só com isolamento, aí vira o quê? Adoecimento, né? Aí se transforma numa doença psíquica que pode ser, né? Podem ser várias. Então é muito, 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 muito importante a gente entender exatamente que mecanismos nós estamos usando para nos proteger desses sinais que podem ser, né, um prenúncio aí de um adoecimento, tá? Ei, Carol, tudo bem? Boa noite. Lu entrou agora também. Fernanda, né? Duas Fernandas aqui hoje. Então, assim, a gente precisa saber que tem alguma coisa errada. Isso é importante identificar que tem alguma coisa errada com a gente. Segundo passo, muito importante. Epa, tem alguma coisa errada. Como eu estou reagindo a isso? Porque a forma como estamos reagindo é fundamental para que isso não evolua, né, de uma maneira negativa.
não se transformando realmente numa patologia, num diagnóstico, tá? Deixa eu ver mais o que. Falei das reações físicas. Uma outra coisa que é muito frequente, que também é um indicativo forte de que não tá tudo bem com a sua saúde mental, é a alteração do sono, do apetite e da libido, né? São três alterações, e aí a gente pode entender, por exemplo, o sono. A pessoa pode ter um aumento do sono, né? Ficar mais sonolento, ter mais vontade de dormir, até no sentido de fuga, né? Fuga da realidade, dos problemas, enfim. Ou a perda do sono, né? Que seria a insônia. E aí, né, dentro disso, a gente tem outras subcategorias. Por exemplo, eu durmo, mas eu acordo toda hora. Eu durmo, mas eu tenho um sono agitado. Eu durmo, mas eu tenho muito pesadelo. Eu durmo e acordo no meio da noite com um monte de pensamento. Então, qualquer alteração no sono, de diminuição, aumento ou perturbação durante o período do sono é preocupante, né? Aí você tem que ver o teu histórico. Mas eu sempre tive um problema de insônia, já é uma característica minha, que não é normal, tá, gente? Eu só tô dizendo assim, para indicar que isso seja algo específico de afetamento da saúde mental. Agora, obviamente que não dormir bem, né, qualquer problema no sono já não é normal. Então, eu só tenho esse problema isolado. Trata. É só esse problema que é bastante sério. O sono, ele tem um papel muito importante para nutrir mesmo, né, as emoções. A pessoa que não dorme bem, além dos afetamentos neurológicos, né, da parte física, tem uma série de outras implicações com o emocional, né, de disposição, essa sensação de cansaço constante, se você não tem um sono de qualidade, né, em termos, principalmente na qualidade dele, não só na quantidade de horas que você dorme, a tendência é que você fique mais cansado no dia seguinte, aí tem falha na memória, né, você fica com muito mais dificuldade para se concentrar. Então, o sono, ele tem um papel muito importante para a saúde como um todo, saúde física e saúde mental. O sono, por exemplo, as pessoas que têm dificuldade, né, para dormir, dormem mal, elas podem ter dificuldade para emagrecer, né, engordam com mais facilidade. Então, tem uma série de situações que se tornam consequência dessa noite mal dormida, né? De um sono deficiente, que não vai realmente te nutrir, né, o teu organismo como todo. Então, é muito importante ficar atento ao sono, né? Como anda o seu sono. O apetite. Apetite pode ser tanto a inapetência, você perceber que você tá ficando sem fome, sem apetite, tá pulando refeições, não tá tendo muita motivação, você olha as coisas e não sente vontade de comer, ou a própria fome mesmo. Ou um excesso, né? Quando você tá com um comer compulsivo, você quer comer o dia inteiro e aí você tem uma fome que não passa nunca, né? Que a gente fala que é a fome existencial, né? Você pode comer, comer, comer e sempre quer comer mais, como se aquilo fosse te preencher, te realizar, né? Que é o caminho de toda compulsão, pode ser alimentar ou qualquer outra, de consumo também, né? Pessoas que querem consumir. Se eu comprar, eu vou me sentir melhor, eu vou ficar mais feliz, e a gente sabe muito bem que isso não é real. Traz um tipo de satisfação muito momentâneo, né? Deixa eu ver. E a libido, né? A questão do desejo sexual ficar diminuído. Geralmente, nesse contexto aqui que a gente está conversando, ele é preocupante quando ele fica diminuído. Dificilmente, quando você não está bem emocionalmente, ele fica aumentado. Pode acontecer, cada um tem o seu funcionamento, mas geralmente você perde a libido, né? Você não tem vontade de ter relação. Algumas pessoas falam muito no início, eu não tenho motivação para começar, depois eu até consigo me desenvolver bem, mas eu tenho a dificuldade, porque na verdade falta motivação para qualquer coisa que gere algum tipo de satisfação ou que exija investimento, né? Quando você não está bem, você quer se economizar. E aí acaba que tudo aquilo que você vai fazer, ainda que envolva prazer, você fica mais evitativa mesmo. Tá? Então, sono, apetite e libido. Alteração também é um sinal de que precisa aí de atenção.
Ah, uma outra coisa que indica é quando você com frequência começa a ficar muito queixoso, aquela pessoa que está sempre se lamentando, que está sempre insatisfeita. Se isso acontece com frequência, é um sinal de que você precisa realmente trabalhar as suas emoções, cuidar do que está acontecendo com a tua mente e como você está processando. Porque assim, todo mundo tem insatisfação, todo mundo vai reclamar de alguma coisa em algum momento, né? Todo mundo. A gente tem isso na gente, é óbvio, e tem o ponto, até certo ponto é saudável. Acontece que quando você não está bem, né, que a sua saúde mental ela está prejudicada, você começa a reclamar de tudo. Até coisas que podem ser positivas, aí entra naquele campo da intolerância, da impaciência, coisas que você poderia passar por elas de uma forma ou a ignorar porque não tem tanta importância, ou que são de fato do dia a dia, você tá ali reclamando, aquela pessoa que vê dificuldade em absolutamente tudo, né? Ao menor sinal de problema já se desespera, já fica de mal com a vida. Quando isso está acontecendo frequentemente e não faz parte de uma característica sua, né? Quando você não identifica isso como perfil da sua personalidade, é preocupante. Epa, o meu padrão se tornou a queixa. Agora eu me queixo de tudo. Quando acontece alguma situação, eu já vejo problema e já acho que não vai resolver. Existe uma limitação em buscar soluções. Por quê? Porque você está focado no problema. Por quê? Porque seu referencial, que é o mental, está adoecido. Tudo que acontece de externo vai ter um referencial aqui na nossa mente. Você vai processar, vai interpretar a partir de um filtro que todo mundo tem, né? Um filtro imaginário, que todo mundo tem. Só que se você não estiver bem, esse teu filtro vai estar contaminado também. Então isso é um grande sinal, a forma como você está enxergando e interpretando as coisas é um grande sinal de como está o seu emocional. Como está a sua saúde mental, seu campo mental. Por quê? Esse filtro está sujo, está contaminado, né? De alguma forma você precisa ali lavar, né? Precisa fazer uma higiene nesse filtro para que você enxergue a vida por outros olhos, né? E não pelos olhos do pessimismo, da reclamação, da insatisfação. E aí você tem que pensar, nada me agrada, né? Tudo me gera insatisfação, o mau humor também é muito presente quando você não está bem, né? A sua saúde mental está prejudicada, existe um mau humor muito constante. E obviamente não é legal para quem sente, né? Porque a pessoa sente um desconforto muito grande. E para quem convive, né? Ninguém é obrigado a aguentar o mau humor de ninguém. Até porque ele se caracteriza por essa insatisfação de tudo, né? Você dá sempre respostas atravessadas, fica intolerante, né? A gente vai puxando aí os outros sinais. Tá dando para vocês perceberem que uma coisa é muito ligada à outra? E aí elas vão se potencializando, né? Então é esse conjunto delas que indicam que tem alguma coisa muito errada. Alguma coisa funcionando aí de uma forma, né, inadequada. Posicionamento radical e inflexível. Mais uma vez, quando não é o perfil da pessoa. Tem gente que já tem uma tendência a ser mais sistemático, né? Ter posturas mais radicais. Quando você não é essa pessoa, isso é um sinal de alerta, é quando você começa a viver nos extremos, né? 880. Ou a coisa é muito boa, ou ela é muito ruim, você não consegue achar o meio termo. E aí tudo que foge a esse meio termo, foge ao equilíbrio. Saiu do equilíbrio, alerta. Para pensar que tem alguma coisa errada. Se está muito nos extremos, tem alguma coisa errada. Assim como é natural a gente perceber também uma instabilidade do humor, né? A pessoa está sempre muito instável, e aí vale ressaltar uma coisa aqui que eu acho que eu já devo ter falado em algum vídeo, e que é uma confusão muito grande que as pessoas fazem, e é um grande equívoco também. Tem gente que entende a instabilidade emocional, instabilidade do humor, por exemplo, como bipolaridade. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, em termos de diagnóstico, tá, gente? São situações totalmente diferentes.
Tem gente que fala assim, ah, porque de manhã eu tô de um jeito, à tarde eu tô de outro, à noite eu tô de outro, acho que eu sou bipolar. Ou caracteriza as pessoas, né? Fulano é bipolar, porque cada hora ele tá de um jeito. Não, gente, não tem nada a ver. Isso é instabilidade do humor. Isso pode indicar até um quadro depressivo, por exemplo, pode indicar um quadro ansioso, mas não esse diagnóstico, né? Que é um transtorno afetivo bipolar, tá? Não tem absolutamente nada a ver. A bipolaridade, ela se caracteriza por pessoas que vivem longos períodos nos extremos, né? Ou de uma depressão muito profunda, muito intensa, ou numa euforia também muito intensa, com características muito autodestrutivas, né, muito sabotadoras, mas a pessoa passa longos períodos dessa forma. Ela não altera ao longo de um dia, por exemplo, ela não altera ao longo de uma semana constantemente. Ela vai passar, às vezes, meses, às vezes mais de ano, enfim, ou anos, naquele estado muito depressivo ou naquele estado muito eufórico, muito alterado, né? Muito acelerado mental, tá? Então não tem a ver. Não vamos confundir instabilidade emocional com transtorno afetivo bipolar. Até porque é uma doença, assim, bastante séria. Toda doença é, né? Mas é uma doença, assim, eu falo que é bastante ingrato e muitas pessoas têm dificuldade, né, em lidar com esse diagnóstico na vida delas, exatamente por esse caráter muito limitante da depressão extremamente profunda, ou desse lado mais, né, do outro polo, que é dessa euforia. E aí é possível, sim, ter uma estabilidade através de tratamento, enfim. Mas é importante esclarecer, porque eu ouço muitas pessoas, inclusive chegam, às vezes, na terapia, né, numa avaliação, e falam assim, eu vim aqui porque eu acho que eu sou bipolar. E não é, tá? É bem diferente disso. Então, quanto mais a gente entender, né, certas coisas, melhor a gente vai, como eu falei, entender até o nosso funcionamento. E na dúvida, procura um profissional, né? A gente não tem muita capacidade para fazer o nosso diagnóstico. Aliás, a gente não tem, não sendo profissional principalmente. Né? É importante a gente ter o olhar aí técnico de alguém que estudou para isso, para fazer essa avaliação e fazer esse tratamento também. Que mais aqui? Outra coisa que muita gente reclama, que é esquecimento. Eu tô muito esquecido, eu não tô conseguindo focar, eu não tô conseguindo me concentrar, eu não tô tendo atenção plena, né? Que é atenção àquilo que você está fazendo no momento. Isso também, frequentemente, é um sinal de que você precisa buscar ajuda, de que você precisa trabalhar o seu emocional. Quando eu falo assim emocional, generalizando, né, essa questão mental para a gente diferenciar o que é físico, né? No campo mental a gente não tem só as emoções, né? A gente tem a forma de pensar, né, a forma de interpretar, de processar, de sentir. Então é todo um conjunto. E aí eu estou generalizando aqui, mas seria no campo mental mesmo. É muito comum essa queixa hoje em dia, né? De pessoas falando, mas eu não tô conseguindo me concentrar em nada. Eu vou ler um livro, eu não consigo ler, eu não consigo assistir um filme, eu tenho que ficar voltando porque meu pensamento foge. Aí junta tudo aquilo que eu falei. O sono, né? Quando ele não tá de qualidade, não tá um sono deficiente, junta com a irritabilidade, aquele cansaço constante, tá vendo como uma coisa vai gerando outra? Então, às vezes você não cuida de um primeiro sinal que surge, ele vai desencadeando uma série de outros, né, trazendo outras consequências. Então é importante a gente não ignorar e não subestimar esses sintomas. Porque isso daqui é uma coisa à toa, eu tenho certeza que é natural, todo mundo tem. Não pense dessa forma, tá? É importante que você busque algum tipo de auxílio, e às vezes é você mesmo, com a sua percepção. É só você não ignorar, né? Aquilo, não fazer você passar por cima de você mesmo com aquilo que você está sentindo. Tô bem fora da casinha. Pois é. Vamos achar aí esse caminho de volta, né, para a saúde mental. Como eu falei lá no início, hoje, ter saúde mental é quase um luxo, né? A maioria das pessoas não tá bem, não se sente bem, ou preenche quase todos esses sinais aqui, né? Ou alguns deles de forma muito intensa, e aí realmente já caracteriza esse mal-estar aí psíquico.
Então, essa questão da falta de atenção, a falta de concentração, né, dificuldade para focar, quando você esquece muito facilmente coisas do dia a dia, onde colocou um objeto, mais o que? Nomes, às vezes você esquece nomes, palavras, tá conversando com alguém, esquece alguma palavra, isso acontece com frequência, esquece compromissos. E aí, uma das formas, né, de você amenizar essa situação é anotar, usar as memórias auxiliares, né? Anotar no celular, numa agenda, no papel. Evita guardar ali na sua memória coisas que você pode anotar, que não são importantes. Tem gente que fala assim, não, eu tenho que ficar decorando o telefone de todo mundo, eu tenho que decorar a lista de compras. Não, não tem. Você está sobrecarregando aí a sua memória com coisas que na verdade não são importantes, são muito momentâneas, né? Deixa para guardar outros conteúdos que de fato sejam relevantes para você no seu dia a dia, né? Na sua rotina. Então essa é uma queixa também muito frequente, que é muito característico de quadros de estresse, quadros de ansiedade, quadros depressivos ou quando você não está muito feliz com a sua vida, né? Até por um mecanismo de defesa. Você não está muito atento ali na realidade, você está sempre ali buscando uma fuga. Então isso também é reflexo, né, desse teu estado aí mental mais prejudicado. A instabilidade do humor, que é o que eu tinha falado lá um pouquinho atrás, né? Que não tem a ver necessariamente, as pessoas confundem com o transtorno bipolar, mas que também, obviamente, pode se tornar algo preocupante se você deixar a coisa acontecer de forma... eu falo que é uma irresponsabilidade consigo mesmo, né? A gente precisa ter responsabilidade, sabe por quê? Primeiro, porque nós somos importantes e a gente precisa se dar valor, se dar importância. Segundo, porque a gente não vive só, né? A gente interage. Então, as pessoas não têm que pagar a conta, a nossa conta, a conta do nosso mal-estar, a conta da nossa autonegligência. Ninguém é obrigado, né, eu falo no português, claro, a aturar, né, o seu mal-estar, o seu mau humor, quando ele é frequente e que poderia ser melhorado através de uma ajuda, de uma atenção maior. A gente não pode se negligenciar, primeiro por nós e por essa interação que a gente tem com as pessoas. E é uma forma de você se abandonar na vida, né? Uma forma de você realmente se entregar, porque o que você tem na sua vida? Você tem você mesmo, com a sua forma de pensar, com a sua forma de viver, com toda a sua motivação, com toda a aplicação dos seus talentos, das suas capacidades, é aquilo que você realiza. A sua vida é um conjunto daquilo que você faz, daquilo que você sente. E quando você ignora o que você está sentindo ou o que está acontecendo com você, é como se você tivesse também, como não, né? Na verdade é isso. Você está ignorando a sua vida, você está dando pouca importância à sua vida. Porque se você não consegue viver a sua vida bem, com esse bem-estar, acordar de manhã com vontade de viver aquele dia, por mais que seja um dia rotineiro, por mais que seja um dia de obrigação, mas não tem nada de diferente no meu dia, eu já sei tudo o que vai acontecer, eu vou trabalhar, eu vou fazer as coisas em casa, enfim, por mais que você já tenha um roteiro pronto, isso é importante, é a vida que você tem. Existe uma grande diferença entre o ideal e o real. Existe uma distância e a gente tende a ficar idealizando muito as coisas de forma que a gente não valoriza o que acontece na nossa realidade. E aí, se você está focado só no ideal, o que acontece? Nada do que acontece aqui vai ser legal, nada que acontece vai ser bom. Só que existe um fator muito importante que é o ressignificar. A gente pode, e eu uso muito essa palavra, eu gosto dessa palavra, eu tento aplicar no meu dia a dia essa palavra e recomendo porque é o caminho. A gente nem sempre pode mudar uma situação que a gente está vivendo, nem sempre a gente pode mudar a nossa rotina, nem sempre você vai poder mudar o seu trabalho, ou o lugar onde você trabalha, ou o que você faz, ou a convivência com aquelas pessoas. E aí você vai fazer o quê? Você vai se entregar? Você vai chutar o balde da sua vida? Né? Você vai fugir? Vai criar uma realidade paralela? Vai se isolar do mundo? Não! Você vai ressignificar, porque a partir do momento que você se isola, que você se exclui, que você desiste de alguma forma dessa interação, você está desistindo do seu viver, né? Você está só existindo.
Então é importante você pensar exatamente nisso. Como é que está o meu viver? Como é que está esse meu dia a dia? Né? Eu estou realmente ressignificando ou eu estou me conformando com as coisas ruins? Porque se conformar, o conceito no campo psíquico de se conformar é diferente com o conceito de ter aceitação. A aceitação é importante para que você ressignifique. Agora, quando você se conforma, você está se entregando, né? Você está desistindo de fazer aquilo ficar melhor. Sempre as coisas podem ficar melhor. Vou dar um exemplo bem banal. O meu dia é maçante, eu já começo cansado, eu tenho que trabalhar, tudo acontece do mesmo jeito. Sei lá, começa o dia, coloca uma música. Com certeza vai fazer alguma diferença. Escolhe a música que você gosta, o estilo que você gosta. Coloca algo na sua rotina que você há muito tempo não faz, né? São coisinhas importantes. Esse tempo consigo mesmo tem que ser um tempo de qualidade. Não pode ser um tempo, como eu falei, de fuga. Não pode ser um tempo de lamentação. Não adianta você ficar sozinho com você mesmo, você ficar sozinha com você mesma e aquela companhia ser desagradável. E aí você tá sempre ali ruminando, né, coisas ruins que aconteceram, processando culpa. Não adianta. Você ficar sozinho com você é para você estar bem, para ser uma relação agradável, para ser uma relação saudável, assim como estar na companhia de uma pessoa agradável. Ninguém gosta de estar do lado de alguém que não é agradável. Ninguém gosta de estar ao lado de alguém inconveniente, de alguém que não tem bom senso, de alguém que não se cuida. E quando você é essa pessoa, não tem como você fugir de você. Você pode dormir, você vai sonhar, em algum momento você vai acordar, não tem como. E aí eu pergunto, você é uma boa companhia para você mesmo? Você gosta de estar consigo mesmo? Ou você está sempre precisando se anestesiar? Se você para ficar sozinho tem que dormir, se você para ficar sozinho tem que se embriagar, tem que beber, enfim. Bruno, você está falando mal, por exemplo, de bebida, né? Muita gente às vezes me pergunta, não estou falando mal. Eu estou falando quando você usa isso como fuga. Para eu ficar bem comigo mesmo, eu preciso, preciso beber alguma coisa. Não está saudável. Você não tem que fazer isso porque não está bem. Né? O ideal é que você faça isso porque você quer, porque tá tudo bem, enfim, é uma escolha e ponto final. E não porque você precisa entrar em contato consigo mesmo. Né? Não é produtivo, não faz sentido algum. Assim como o sono, assim como a comida. Né? A única forma de eu estar bem comigo é comendo, bebendo, dormindo. Não. A forma de você estar bem com você é sentindo prazer na sua companhia, é se sentindo confortável com os seus pensamentos. Os seus pensamentos estão sendo confortáveis? Ou eles estão te gerando desconforto, uma sensação de mal-estar, sensação de tristeza, sensação de culpa, sensação de medo, de desesperança? O que os seus pensamentos estão te causando? Isso é um indicativo muito importante. Xandinha tá falando, a música com certeza é uma ótima pedida, só tem que ser bem animada. A música tem uma relação muito bacana assim, com processos terapêuticos, em todos os sentidos, né? Físico, psíquico, e as pessoas às vezes não usam esse recurso dessa forma, entendem a música só num momento específico, associam a música a situações específicas, e quando ela está presente no dia a dia, mesmo que você ache assim, mas eu não gosto muito de ouvir música, independente de você falar que gosta ou não, ou achar que gosta, ela tem uma função muito bacana no cérebro. Tem vários estudos que mostram isso. Ela tem uma função bastante terapêutica. Então, assim, coloca música no teu dia a dia. Eu dei o exemplo da música porque, né, tem essa relação. Eu, particularmente, gosto muito. E muda o padrão do dia, né? Quando você tá você tá cansado. É uma outra coisa que ajuda a revigorar e que é tão simples, é tomar um banho. Mas não é aquele banho que você toma correndo no automático. Tomar aquele banho para relaxar. Abrindo um parêntese, tomar um banho para relaxar sem desperdiçar água, tá, gente? Porque não adianta também você ficar lá tomando banho, desperdiçando água a vida toda. A gente tem que ter uma consciência ambiental, eu sempre falo isso. Mas o banho, ele pode ser muito relaxante, através do toque, né? Que cuidados você tem com você no banho? Após o banho, tem gente que fala assim,
Mas eu não sou vaidosa, eu não sou vaidoso, eu não ligo para passar um hidratante no corpo. Não é uma questão de vaidade, é uma questão de autocuidado. Quando você está hidratando o teu corpo, por exemplo, né, com creme que você está passando, é um contato que você está tendo com você mesmo, é um carinho que você está se fazendo. Né, assim, eu não tô colocando aqui com nenhuma conotação erótica, tá, gente? Não que seja problema, mas nesse contexto aqui é no sentido de autocuidado mesmo. É no sentido de você estar dedicando um tempo a você. Então são coisinhas pequenininhas. Outro exemplo que te proporciona bem-estar. Você faz refeição onde? Sentado no sofá, olhando pra TV, ou você arruma a mesa, bonitinho, com as melhores coisas que você tem, com aquilo que você sabe que você gosta. Isso tudo é importante, faz diferença. Você coloca a sua melhor louça? Você se agrada? Ah, não, eu vou cozinhar hoje uma coisa que eu gosto, eu vou cozinhar com capricho, eu vou arrumar a mesa bonitinha. Ou você come em pé, correndo. Isso é falta de cuidado consigo mesmo. Gente, eu tô perdida aqui no tempo. Como é que tá? Tem 8 minutos. Ainda tem um tempinho. Xandinha tá falando aqui. É, a relação da música. Exatamente, a música é muito terapêutica. Boa noite, Normali, tudo bem? Boa noite pra todo mundo aí que entrou. Eu vou tentar. Semana passada eu não consegui salvar a live, não sei o que aconteceu. Eu sempre salvo e dessa vez eu não consegui, espero salvar hoje. Mas voltando, então assim, como você tá se cuidando? Porque aqui eu falei das coisas ruins, né? Que a gente tem que dar atenção. E aí as coisas boas são essas. É dar essa atenção pra você no dia a dia, né? Fazer uma refeição com calma. Ah, Bruna, mas eu só consigo fazer uma refeição com calma. Escolhe essa uma e faça acontecer da melhor forma. Ah, mas eu tô cansada, não tenho tempo de cozinhar nada sofisticado. Ninguém tá falando de sofisticação, a gente tá falando de bem-estar. A gente tá falando de prazer, de fazer aquilo de uma maneira satisfatória. Pensa numa visita muito importante que você vai receber na sua casa. O que você faz quando você recebe essa visita que você considera muito importante para você? Pensa e constrói agora no seu pensamento tudo que você faz. A visita vai chegar. Como você se prepara? A visita vai chegar na sua casa. Como que você arruma a sua casa? Como que você arruma a mesa para essa visita? O que você oferece para essa visita? Pensou? Como que vocês se posicionam e se comportam com uma visita muito importante para vocês? Uma pessoa muito especial? E aí eu te pergunto, quando que você se tratou dessa forma tão especial? Quando que você ofereceu o seu melhor para você mesma? O melhor momento. E isso você pode fazer periodicamente. Ah, Bruna, eu não consigo fazer isso todos os dias. Ok, faz uma vez por semana. Tira aquele dia para você dedicar a você. Escolhe um momento, então, do dia. Né? O dia inteiro não dá, a rotina é corrida, eu entendo. Escolhe um momento no teu dia. Faz aquela comida especial que você gosta, né, quando você puder. Ou faz a comidinha trivial do dia a dia, mas faz com carinho. Não faz assim, tem que fazer comida. Tem gente que faz a comida pra si mesmo assim. Que droga, todo dia eu tenho que fazer comida. Não tenho quem faça comida pra mim. Imagina se eu chegasse em casa e encontrasse tudo pronto. Seria ótimo, de fato, né? É bom a gente ter quem possa fazer alguma coisa pra gente. Mas já parou pra pensar? Que bom que você tem a comidinha pra fazer? Que bom que você tem braços, que bom que você tem as suas mãos, que bom que você tem a capacidade. Que bom que você tá ali de pé fazendo a sua comida, ou preparando a comida das pessoas da sua casa. Por que não olhar pelo lado bom? Por que ficar focado no lado de que eu não tenho quem me ajude, eu tenho que fazer tudo sozinha? Que bom que você pode comer, pode se alimentar, que você pode saborear, que você pode mastigar. Tudo pode ser visto pelo melhor lado, né? Igual a louça, ai que droga, tem louça para lavar. Tem louça para lavar porque você teve comida para comer. Então são coisas, são formas de enxergar que é esse famoso ressignificar. Arruma a tua mesa da forma como você arrumaria para essa visita especial que eu falei para você pensar e faz isso para você. Se trate bem, se observe, se perdoe. A gente fica ruminando os erros. Errar, a gente vai errar, não tem jeito. Mas procura trabalhar em cima da solução
E não ficar ali, mas por que que eu fui assim? Não devia ter sido assim, comigo nada dá certo, por que que eu fiz isso? Qual o sentido? Qual a produtividade desse pensamento? Dessa culpa, de alimentar esse processo torturante para sua mente? Então, trabalha em cima da solução. Tá, já entendi, eu errei, não devia ter feito, vou tentar fazer diferente. Não é muito melhor focar na tua melhora, focar na correção, do que ficar se punindo pelo erro que você já entendeu, que você já compreendeu? Então, são formas da gente lidar conosco, né? E aí, consequentemente, com a vida, que fazem toda a diferença, que mudam absolutamente tudo, tudo na nossa rotina. A gente pode tornar a rotina muito pesada e a gente pode tornar a rotina mais leve. Ela vai sempre pesando e a gente vai lá e fazendo aquela faxina, aquela limpeza. O que você está carregando? O que tem na tua mala? Né? Na mala emocional, na tua mala mental. O que você anda carregando? Será que não tem coisa aí que você podia ir deixando pelo caminho? Será que não tem hábitos que você poderia deixar de lado, que não te agregam nada de positivo, que só te adoecem, que só te geram mais cobranças, culpas? O que você anda carregando aí que você não precisa? Que você pode ir deixando de lado à medida que você vai resolvendo. Normali está falando, estamos no modo automático, muito. E é o modo automático que faz você estar vivendo tudo isso aqui que eu falei hoje, né? E com certeza tem outras coisas, outros fatores que outras pessoas vão sinalizar, e não perceber e achar que está normal. Porque tem gente que não percebe, que fala, mas está todo mundo assim? Não está normal, não está saudável. E de fato a gente está vivendo um momento muito delicado, né, para a nossa saúde mental, como eu falei. Só que não quer dizer que a gente tem que se abandonar. Ah, porque tá todo mundo vivendo assim, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. É por isso que a gente está tendo tanta dificuldade, a gente está ficando tão cansado. E o pior é o sentimento de desesperança, né? Tudo isso aqui te leva a um estado de desesperança, de que as coisas não vão melhorar, de que não vão dar certo. O que adianta pensar assim? Achar que as coisas não vão dar certo, primeiro que nada tem garantia, nem que sim, nem que não. Mas, já que existe 50% para cada lado, eu vou trabalhar para que dê certo. Ah, Bruna, mas tem coisa que não depende de mim. Tem coisa que não depende sim, mas a forma como você lida com elas depende. Fatores externos não dependem de você. O que está acontecendo lá na política, não, se bem que política depende da gente sim. É uma questão de consciência. Mas, enfim, existe um monte de coisa que acontece que não depende da gente especificamente. Mas a forma como você lida com elas depende só de você. Só de você. E aí você tem o poder de deixar isso gigante, as coisas que te incomodam, os problemas, deixar gigante e se encolher, se anular, se excluir, se isolar, ou olhar aquilo de frente e falar assim, qual a pior coisa que pode acontecer aqui? E aí você vai se trabalhando dentro disso. Você tem capacidade de passar por isso. Você passou por tantas coisas, eu não preciso saber da vida de ninguém que está aqui. Eu tenho certeza que você passou por coisas difíceis. Cada um que está aqui já passou por situações difíceis. E não superou? Olha para trás. Olha onde você está hoje. Olha onde você está agora. Olha quem é você. Olha onde você chegou. Por que as coisas que vão surgir vão te paralisar, vão te adoecer? Só se você deixar. Só se você permitir. Só se você quiser. Se olha no espelho, vê quem você é. Olha tudo que você enfrentou. Repito, eu não preciso saber da vida de ninguém para ter certeza que todo mundo aqui já superou alguma coisa. Ou muitas coisas, né? E é com isso que a gente tem que trabalhar, com essa hipótese, com essa possibilidade do que vai dar certo. E com a realidade da nossa história. Ah, Bruna, mas eu tenho um monte de fracasso também. Eu tenho um monte de conflito, eu tenho um monte de coisa mal resolvida. Claro, somos humanos. Isso aí não tem jeito, tá implícito na condição humana.
A gente tem fracasso, a gente erra, a gente tem frustração, mas a gente tem um monte de coisa que fez a gente ficar mais forte. A gente tem um monte de coisa que trouxe tanto aprendizado. A gente tem um monte de coisa que amadureceu. Eu acredito, sim, que nós somos a nossa melhor versão hoje. Porque a gente já sabe de coisas que antes a gente não sabia. A gente entendeu coisas que antes a gente não tinha entendido. Agora, como você usa essa melhor versão já é uma outra história. Mas que nós somos a melhor versão, sem dúvidas. Gente, olha para trás. Olha para o teu passado. Olha para como você pensava. Tem gente que pode falar assim, mas hoje eu tô mais desanimado. Sim, pode ser uma condição do momento. Pode ser uma condição situacional, de como você processou, mas eu vou continuar insistindo que você superou. Com certeza, senão você não estaria aqui. Aí eu volto para Nietzsche, né? Aquele pensador fantástico. O que não me mata, me fortalece. Se você está aqui hoje... Não, se você... pausou aqui, gente. Eu não posso falar a palavra que eu não vou falar aqui, que tem um O e um K, que o meu celular entra com o Google. Então, assim, você chegou até aqui. Se você está aqui agora, me ouvindo, processando isso, você está buscando de alguma forma, então você superou muita coisa. E é isso que eu quero que você considere, para não sucumbir a todos esses sinais que eu falei aqui hoje, a todas essas características que eu falei aqui hoje, para que você não sucumba a isso, para que você não se ignore, para que você não se deixe de lado. É pensar na tua história, em quem é você. E que você é um conjunto disso, do que deu certo, do que deu errado. Você é um conjunto dos fracassos, das vitórias, né? Você é um ser complexo. Cada um de nós. E é exatamente isso que a gente tem que valorizar. Essa complexidade. A gente é muito rico. Mentalmente muito rico. Só que por viver no automático, por se abandonar, por não se perceber, a gente acaba usando todos os nossos recursos de forma muito empobrecida. Mas a gente é muito rico, a gente tem muitos recursos, a gente tem muitas capacidades. E não é papinho de autoajuda, não. É real, real. Olha para o teu dia a dia, né? Olha para os perrengues que você passa. Tem coisa que você vive que você fala assim, caramba, como que eu passei por isso? Como que eu aguento isso? Aguenta! Engraçado que essa semana meu pai falou uma coisa muito interessante e que eu fiquei pensando, na hora ele falou, eu não comentei, não respondi porque eu fiquei processando. Sabe quando fica ali processando a internet? Ele falou assim, eu acho que foi isso. Quando você tá muito cansado com alguma coisa, quando você vira e fala pra você mesmo, não aguento mais, é porque você pode andar mais 50%, que você tá na metade do caminho ainda. Que você ainda pode muito mais do que aquilo ali que você acha que não dá mais. Acho que foi esse o sentido do que ele falou. E é muito verdade. Quando a gente chega lá, acha que tá no fundo do poço, que a gente fala assim, não aguento mais, vou entregar os pontos, estou muito cansado, estou muito cansada, é aí que você vai ver que você pode caminhar muito mais, que você ainda tem energia, que você ainda tem conteúdo interno para caminhar muito mais, para ir muito mais à frente. Então, assim, eu vou fechar com esse conceito do que meu pai falou, e que fez muito sentido para mim, assim, são coisas que parecem óbvias, né, mas que de repente caem, assim, num momento que faz a gente refletir de uma forma muito maior, e é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Quando vocês acharem que está muito cansativo, que vocês não dão conta e que não vão aguentar, pensa que ainda tem muita coisa boa aí para investir, muita coisa boa aí dentro, porque a gente se reinventa, né? Como a fênix, a gente ressurge das cinzas, do conflito, da dor, da frustração, e a gente ressurge muito mais forte. Tá? Então eu quero que vocês reflitam sobre isso, eu quero que vocês pensem, vou tentar salvar a live, mas não se abandonem, não deixem isso de lado, não se tratem de forma secundária, não se tratem de forma... Todo mundo quer ser priorizado pelo outro, mas nem a gente está se priorizando, né? Assim, de um modo geral. Então se prioriza primeiro, né? Se coloca num lugar importante na sua vida, se dê destaque, trate-se bem,
Cuide-se na hora do banho, faça as coisinhas simples da sua rotina serem especiais para você, serem um momento que você fala assim, ai, que gostoso, eu tô aqui fazendo essa comidinha, tô arrumando a minha mesa. Faz isso ser especial, faz isso ser importante. E aí você vai sentir que ao longo do tempo a vida vai ficando mais leve. E cada um desses sintomas aqui, desses sinais, eles vão se dissipando na sua vida. Tá bom? Daqui a 15 dias eu vou estar aqui de volta. Muito obrigada pela atenção de vocês. Está aqui no feriado, né? Bom restinho de feriado, bom final de semana. Muita gratidão pela atenção e pelo carinho de vocês, tá bom? Daqui a 15 dias eu tô de volta. Não sei fazer conta, não sei quando que é daqui a 15 dias, toda vez eu falo isso. 10, 17. Né? Não? É dia 17, gente, quinta-feira. Confirma aí, diz que é. 17, Viu? Tô melhorando, gente. Então, dia 17. Não, tamo não. Não. 17 eu não vou estar aqui, gente. Ó, eu vou ter uma palestra pra fazer, então, ou eu vou fazer na semana que vem ou na outra, tá? Porque dia 17 eu tenho uma palestra, eu não vou estar aqui, vai ser presencial, inclusive, tá? Mas eu confirmo, eu vou avisando vocês pelo Instagram, que a gente vai estar junto ou dia 10 ou no outro. Eu já não sei mais. Depois de 17 eu não sei mais. Enfim, gente, obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus, tá bom? Ótimo final de semana. E cuidem-se muito. Cuidem-se da mente, cuidem do corpo, mas cuidem-se, tá? A saúde, ela é integral, ela é global. Beijo enorme pra vocês. Vou encerrar. Vamos ver se vai dar certo aqui hoje. Tomara que não dê nenhum problema.